Olá, estamos começando o nosso programa Espaço Cidadão e mais uma vez agradecendo a sua audiência. A audiência que você dá a toda a nossa TVA, programação da nossa TVA. E aqui no Espaço Cidadão, você sabe, nós tratamos sempre de temas que dizem respeito a todos nós em Santa Catarina. Barca dos Livros é o tema de hoje. Biblioteca comunitária que existe há quase 10 anos em Florianópolis. Não podia ser outra pessoa que não fosse a senhora Tânia Piacentini, que é diretora da biblioteca, essa biblioteca que é Biblioteca Comunitária Barca dos Livros. Interessante. A Barca dos Livros foi eleita em... Primeiro deixa eu cumprimentar a senhora, né? Prazer tê-la aqui. Prazer também. Muito obrigado Obrigada por ter vindo. também pelo convite. Não tem de quê. A Barca dos Livros, ela foi eleita em 2014 pelo Ministério da Cultura e Educação, a melhor biblioteca comunitária do Brasil. É isso? Exatamente. O que ela tem de diferente? Ela é uma biblioteca que funciona o ano inteiro e ela é muito mais do que uma simples biblioteca. Ela é um ponto de cultura ininterrupto durante o ano inteiro, além dos empréstimos, além da recepção aos leitores, além das nossas atividades semanais. Durante o ano inteiro a gente faz as atividades culturais que vão desde lançamento de livros, cursos, oficinas, tudo relativo a livro, literatura e artes, cinema, artes plásticas. Então é uma fábrica de cultura dentro de uma biblioteca. Coisa bem universalizada, né? Bastante. Além desses, existem outros prêmios que vocês ganharam? Sim, a gente sempre tem destaques e prêmios. Nós somos uma entidade, a Sociedade Amantes da Leitura é uma entidade reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual. Nós temos os prêmios do Estado de Santa Catarina, temos prêmios do município de Florianópolis. Temos muitos prêmios e um reconhecimento bastante grande da sociedade de Florianópolis e do estado de Santa Catarina também. Perfeito. E a sede fica aonde? A sede, nós temos uma sede que não é nossa, é uma sede emprestada, pagando aluguel. Oh, meu Deus. E hoje nós estamos dentro do Lagoa Yacht Club, na Lagoa da Conceição. Porque é uma biblioteca que foi feita, criada, pensada para a Lagoa da Conceição. Daí ela se chamar Barca dos Livros. Quais essas atividades que vocês desenvolvem lá hoje especificamente? Especificamente nós temos atendimento normal de terça a sábado. Perfeito. Nós temos... Terça a sábado. Terça a sábado, das 2 às 7 da noite agora, numa situação mais emergencial, porque há uma crise bastante grande na biblioteca, uma crise financeira. E todo dia nós temos atividades que vão desde trabalhos de profissionais, como na terça-feira nós temos um grupo de profissionais que nós fazemos parte de uma votação anual dos melhores livros publicados no Brasil, e que os prêmios são dados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, com sede no Rio. E isso na terça à tarde. À terça à noite, quem se reúne são os contadores de história. Contadores de história. Contadores de história. Nós temos um grupo que se reúne, que há formação contínua entre eles e, às vezes, cursos que duram, às vezes, um semestre inteiro. A quarta-feira é o dia mais feliz da biblioteca, porque nós temos 3 escolas, 3 turmas de 3 escolas diferentes ou da mesma escola. São agendas feitas previamente. A gente abre a agenda em fevereiro, até dezembro nós já está temos fechado. Olha só. Então nós temos 1 hora com cada turma de 25 a 30 alunos, seus professores, que de antemão sabem o que vão fazer na biblioteca, quais são os nossos objetivos, o que é que eles vão encontrar. E durante essa 1 hora há uma interação de profissionais da biblioteca com as crianças, desde narração de histórias, uma parte, e a outra parte é a exploração do acervo. Eles vão à estante,
eles pegam os livros, eles leem conosco ou leem sozinhos, tudo dependendo da idade e a faixa etária dessas crianças. É uma forma de estimular o gosto pela leitura, né? Exatamente. A senhora me falou uma coisa que me chamou a atenção, a crise financeira. Existe crise financeira por lá também, é? Muito grave. Nunca Sério? foi. A barca nunca navegou em águas muito tranquilas. Mas sempre em mar revolto? Em mar revolto. Mas a gente tinha com melhores condições de trabalho. E nesse ano de 2016, aqui a coisa está muito difícil porque nós não temos mais um convênio que tínhamos com a Fundação Franklin Cascais, que era um convênio com uma verba mensal que ajudava na nossa manutenção da casa. E a barca funciona, na maioria nesses anos todos, quase que muitas vezes com voluntários. Porque nós temos várias formas de patrocínio. Houve patrocínios bastante grandes de várias empresas governamentais, por exemplo, a Eletrosul, a Eletrobras. E agora nós estamos só com pequenos patrocínios da Tractebel. E também sempre é um projeto que não pode ser, do nosso ponto de vista, não pode ser mantido como evento. Porque nós funcionamos o ano inteiro. Precisa de manutenção disso. Então, esse serviço que a barca presta à sociedade, à cidade e à Santa Catarina, ele tem que ser considerado uma atividade de mão dupla. O governo, as empresas e o cidadão também, enquanto cidadão comprometido com o trabalho cultural, comprometido com o futuro das suas crianças, e não só das suas crianças, porque nós atendemos pessoas de todas as idades, teriam que, já que a barca é comunitária, nós teríamos que ter condições de funcionar sem esse peso tão grande de procurar patrocínio para 3 meses, para 6 meses, para um ano. Parece que desvia a finalidade, né? Desvia ao invés de ficar focado numa coisa, está procurando sobreviver. Sobreviver. A barca pode afundar, né? Pode. Se continuar pode sim, assim, esse termo afundar, para nós ficou muito chocante, mas é difícil mesmo. E nós teríamos que, nós não temos condições nesse momento de pagar as dívidas que nós acumulamos. É aluguel, é pessoal. Aluguel e pessoal. E pessoal, porque nós temos uma equipe que recebe salário mínima. A maioria dos nossos trabalhadores, nós somos voluntários. E o que a Prefeitura de Florianópolis diz sobre isso? Olha, nós tínhamos um convênio com a Prefeitura a partir de 2010. Isso funcionou sempre, era pequeno, eram R$6.000 ultimamente, mas sempre nos ajudou muito, que nos dava a tranquilidade de pagamento mínimo de aluguel, luz, coisas mínimas. A sustentação básica, A né? sustentação básica. Mas em 2015 houve um desentendimento, houve um problema bastante grande de comunicação. A Fundação Franklin Cascais, a Secretaria de Cultura, disse que nós não havíamos pedido renovação, e nós havíamos pedido renovação, e havia sido negado, mas dentro da própria Fundação a situação não estava nesses termos. Então, agora em 2015, isso tudo, nós começamos a pedir novo convênio. E essa semana veio a resposta que não vai sair o novo convênio. Atenção autoridades, atenção empresários. Olhem para a biblioteca comunitária. Isso é cultura, é o futuro dessa nossa sociedade, dessa gente, né? Exatamente. Sem cultura não se chega a lugar nenhum. Eu tenho aqui um depoimento muito interessante, vamos ver. Esse projeto que eu participo é um projeto coletivo de contação de histórias, acontece toda quarta-feira, chama Escola Vai à Barca. A gente recebe crianças de manhã até o final da tarde
e é um processo de formação de leitores. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é trazer para essa roda, que fica logo atrás de mim, o encantamento das histórias, despertar a curiosidade e depois liberar os livros, que é uma das partes mais interessantes, que é quase uma caça ao tesouro. Eles vão atrás de tesouros e eles encontram piratas, fadas, aventuras, dilemas do dia a dia. É um projeto de formação de leitor e de formação de pensador, porque o leitor é um pensador. Muito bem, a Barca está já 9 anos, né? 9 anos. 9 anos. E ela tem um atendimento também dos alunos do município. Do município, principalmente nessa atividade, a Escola Vai à Barca, que a gente viu agora. E além disso, em outras atividades, em outras ações. Mas na Escola Vai à Barca é prioritariamente as escolas públicas de Florianópolis e as escolas particulares de Florianópolis e da Grande Florianópolis. Pelo que me consta, quase que a totalidade já foi atendida lá. Quase que a totalidade foi atendida, porque nós ainda temos, assim, várias vezes, várias escolas que vão e temos o nosso desejo seria aumentar esse um dia por semana, porque nós, no final do ano, nós sempre ficamos com lista de espera de gente, de professores que se inscreveram para uma eventualidade de alguém desistir. Então, nós sabemos que há necessidade de mais um dia, mas nós não conseguimos por falta de pessoal e por falta de condições financeiras. Nós temos mais um depoimento, dona Tânia. Vamos ver. O que falta hoje em dia é oportunidade. A gente reclama muito que os filhos não têm oportunidade de ler, de ter alternativas eletrônicas, outro tipo de entretenimento e cultura, né? E biblioteca é tudo de bom para a gente, né? Porque essa variedade, assim, esse universo que se abre para a criança, eu acho que é incrível. A gente precisa muito disso. Para mim, a leitura é a importância que eu penso, a importância da leitura, porque lendo se aprende a escrever. E quando tu lê um livro, tu tem vontade de escrever um. Eu acho que a leitura é importante também porque aumenta a imaginação e a criatividade das pessoas. E também os livros são muitas fontes boas de pesquisa. E por isso que eu acho que essa é a importância da leitura, assim. Que lindo isso aí, hein? Muito bonito. Ver uma criança dessa falando assim... E depois, assim, dentro da biblioteca, a gente vive experiências muito enriquecedoras, assim, que nos levam a realmente dizer, não vamos desistir, vamos continuar brigando, vamos continuar remando, porque esse trabalho é importante. Você está há quantos anos, né, já envolvida com isso? Olha, dentro da biblioteca, com a biblioteca, são 9 anos de portas abertas, mais uns 3 anteriores ou 4 que é para criar, ONG e tudo mais, mas a minha vida toda foi isso. Eu sou professora universitária, fui professora primária, professora de ensino médio e sempre na área de literatura, português e literatura. Nós estamos entrevistando a Tânia Piacentini, diretora da Biblioteca Comunitária Barca dos Livros. Eu vou pedir um instantinho só para você, nós vamos ter um intervalo, viu, Tânia? E já voltamos. Muito bem, estamos com o nosso programa Espaço Cidadão e mais uma vez agradecendo a você de todo o estado que acompanha esse programa, acompanha a programação da nossa TVA. Para nós é muito importante porque sabemos que você também é um formador de opinião. E os temas que trazemos aqui com certeza interessam a todos nós de Santa Catarina, né?
A Tânia Piacentini, diretora da Biblioteca Comunitária Barca dos Livros, está conversando conosco. E eu te faço uma pergunta, Tânia. Existem hoje políticas públicas quando falamos em incentivo à leitura? Olha, existem políticas públicas, a maioria delas no papel. Existem... Muito bonito no papel. Muito bonito no papel, existe muita... Nos últimos tempos houve uma movimentação bastante grande nessa área cultural, principalmente na área do livro e da leitura. Mas essas coisas não se solidificaram ainda entre nós. Eu vejo sempre a biblioteca, por exemplo, que é uma coisa que seria obrigação do poder público ter isso é internacional, isso é mundial. Cada região da cidade que atende determinado número de moradores, ali tem que ter uma biblioteca. E isso não é seguido aqui em Santa Catarina. Nós temos uma situação, num país como um todo, nós temos uma situação bastante delicada das próprias bibliotecas públicas, que por lei cada município tem que ter uma. Muitas vezes nós temos uma biblioteca e não temos verbas para essa biblioteca. Para manutenção. Para manutenção dessa biblioteca. E a Barca dos Livros, e como nem o acervo comunitário, dela, muitas vezes também não atende às necessidades. Não atende. Né? As bibliotecas escolares, nos últimos anos, têm sido atendidas com o Plano Nacional de Bibliotecas Escolares, com doações de muito bons livros, mas uma biblioteca comunitária ou pública, ela tem um papel muitíssimo mais significativo do que da própria escola, que fica restrita àquele número de alunos dentro da escola. E todos os eventos que a Barca oferece, cursos, quais são os mais procurados? Olha, os mais procurados são, geralmente, as oficinas de escrita criativa, que a gente faz, a oficina de narração de história, ou contação de história. Nós fazemos oficina de criação de manutenção de coisas de televisão, de como fazer desenho animado, sempre coisas assim relativas à cultura localizada de crianças ou de jovens ou de adultos. São oficinas muito procuradas sempre e geralmente são oficinas que nós oferecemos gratuitamente, que nós botamos em algum projeto e veio a verba, então a gente paga o oficineiro, o professor, e a biblioteca só tem os custos de manutenção do espaço durante esse período. E a ideia de fazer passeio de barco, de onde vem? Então, essa ideia de fazer o passeio de barco, que nasceu ainda antes da biblioteca, veio de... A gente quando viaja, eu, por exemplo, eu fiz um passeio de barco com livros e música no Sena, numa semana municipal, numa semana nacional do livro, que toda a França comemora, e em Paris as livrarias comemoram, e há uma relação bastante estreita nessa programação entre o município e as livrarias, e aí então, em Paris havia os passeios pelo Rio Sena, com convidados, escritores, e geralmente, claro, todos francófonos, né? E no passeio que eu fiz com crianças, com jovens, com adultos, era música e três escritores. Um escritor africano, um escritor canadense, um escritor francês, e dentro do Rio, né, passeando e escutando as histórias lidas por eles, lidas seu próprio livro. E aí, em Florianópolis, eu moro na Lagoa da Conceição, a barca da costa passa na frente da minha casa, e eu disse, mas por que a gente não pode fazer o barco que leve e traga livros, que ainda não conseguimos, mas podemos fazer os passeios literários de barco com a própria barca que leva o turista e os moradores da costa da Lagoa. Muito interessante. Nós temos um depoimento aqui, muito interessante também, vamos ver. Procurei um lugar porque eu queria fazer voluntariado. Então surgiu a oportunidade de fazer numa biblioteca, principalmente comunitária,
E isso me interessou bastante e desde então, desde 2009, quando eu procurei, eu estou aqui, quero ficar aqui e, enfim, eu fico muito feliz de poder participar de todo o processo, a própria visita das escolas, a contação de história, a própria leitura. Isso tudo me incentiva a continuar aqui como voluntário. Diretora, gostaria de comentar alguma coisa sobre o que viu? Então, esse é um depoimento de um dos nossos voluntários. Acho que o Renato é o que está conosco há mais tempo. E ele trabalha, os nossos voluntários, nós temos um por dia de trabalho, e eles trabalham no atendimento ao público. Eles sabem, muitos deles, o próprio Renato, chega a catalogar, aprendeu como bibliotecária, e eles recebem os nossos leitores, eles sabem levá-los, procurar. Eles têm intimidade com o ambiente. Tem uma intimidade total com a biblioteca e eles são a nossa porta de entrada, assim, a nossa face são os nossos atendentes ali, que são muito, muito, muito solícitos, assim, com... Nós temos algumas fotos, eu gostaria que a senhora comentasse essas fotos. Essa primeira aqui, nós estamos vendo. Essa primeira foto é uma quarta-feira, as crianças ali são pequenas, e esse jovem que está aí é um jovem que é estudante de educação física, da cadeira de recreação, fazem estágios conosco. É uma outra coisa importante que a biblioteca faz. Nós somos campo de estágio da biblioteconomia, das letras e da educação física da UDESC. Porque aí eles têm nessa cadeira eles aprendem a contar histórias, e eles ajudam a ler as histórias com as crianças, e eles fazem na quarta-feira parte da equipe de atendimento. Essa reunião ali é? Essa reunião é uma reunião de um convidado conversando com todos os participantes durante uma atividade de literatura também. E esta? Esta é música. Música, nosso sarau. Nós temos um sarau mensal com contação de histórias e música. Isso é nós... Não, é no último sábado de cada mês. No último sábado de cada mês. No último sábado. E esse adolescente faceiro aí? Esse adolescente faceiro está participando de uma oficina que teve na Barca. Ele está criando as pandorgas, as coisas que depois vão servir para sair com a recreação. Né? Olha só que turminha bonita aí. Essa é uma turminha pequenininha que veio numa quarta-feira e está ouvindo histórias e está participando. A carinha deles, né? Presta uma atenção, eu acho isso muito interessante, é uma forma de estimular, né? Exatamente. O que isso lá na frente vai significar, né? É. Aqui também é um dia de sarau. Geralmente no sarau nós temos uns convidados que são músicos e fazem parte, intercalam com os narradores ou com os leitores que leem partes de livros. Isso. Esse é um dos passeios, o passeio literário. Passeio de barca. Passeio de barca, aí a gente enfeita a barca comum que a gente aluga e com as nossas faixas, com a nossa caixa de livros, nós navegamos durante uns 20 minutos, paramos no meio da lagoa. Olha. E desliga-se o motor da barca, porque é muito barulhento. Quem vai à costa da lagoa sabe que aquela viagem tem o barulho do motor. Então a gente desliga o barco fica parado no meio da lagoa e tem 30 minutos de narração de histórias e música. Contando história e música. Ai, que lindo. Tem mais algum? Deu, né? E qual é a maior, voltando à nossa conversa aqui agora, qual seria a forma melhor de incentivar o prazer à leitura, principalmente às crianças? Olha, seria mais ou menos juntando toda essa nossa prática
é fazer com que a criança chegue ao livro sem medo. E sinta aquilo como uma recreação. Sinta aquilo como um brinquedo. Inclusive, elas sentam no tatame e tem bonecos, e tem bonecas, e tem brincadeirinhas, e eles, muitas vezes, eles ouvem a história com um boneco no colo, outras vezes eles se deitam no chão e leem. É uma coisa que é uma característica da nossa biblioteca. O leitor tem total liberdade lá dentro. Ele vai à estante, ele pega o livro e ele sabe que depois ele tem que devolver para determinados lugares, que ele não vai botar no lugar, porque senão 15 mil livros que tem lá, se erra o lugar, leva-se muito tempo para se achar o livro. E então nós temos uma prática que são práticas de sedução contínua para o leitor, para a família. Nós já fizemos o Bebelê, recebendo mães, algumas ainda antes de nascer o bebê, mas assim, mães e seus bebês, tinha avós e seus bebês, cuidadoras e seus bebês, e durante 1 hora ficam lendo junto. Então, no dia a dia da biblioteca, a gente vê, por exemplo, crianças que vão com a mãe e, de repente, elas começam a inventar histórias e falam. A gente não tem aquela coisa da biblioteca lugar de silêncio. Pelo contrário, a nossa biblioteca é uma biblioteca de interação. É viva. É uma biblioteca viva. Bom, eu não sei como é que nós estamos de tempo ainda, mas eu tenho 2 perguntas. Consigo fazer 2 perguntas ainda? 1 minuto e meio. A senhora tem condição de me responder 2 perguntas em 1 minuto e meio? Bom, vamos ver. Lá então. Moradores de outras cidades de interior procuram a senhora para montar bibliotecas em suas cidades, não? Olha, a gente é convidado sim a levar a experiência da Barca. Eu já fui convidada para cursos no interior, Blumenau, Navegantes, e vários lugares. A gente tem sempre, e o SESI já trouxe as suas professoras. De vez em quando a gente recebe um pedido para receber uma equipe de determinada cidade, que tem SESI ou SESC, e outra, até o próprio município traz. Traz para conhecer a biblioteca e ver como é que a gente interage com nossos leitores. Para encerrar, então, a pergunta: qual é o seu grande desejo em relação à Barca? É que a Barca continue navegando e cada vez com mais autonomia financeira. É muito fácil ajudar a Barca. Nós somos um projeto que deixou de ser projeto, nós somos uma realidade e que nós temos ninguém acredita, mas com 30 mil reais por mês, nós fazemos a biblioteca funcionar muitíssimo bem. Fazemos muito milagre e ninguém faz. Não fazemos milagre, mas nós convidamos as pessoas da cidade, os empresários, a virem conhecer a biblioteca, a virem conhecer o nosso espaço, porque nós temos muitas formas de participação, inclusive com possibilidade deles descontarem do seu próprio imposto de renda. Muito bem. Foi um prazer enorme conhecê-la, conversar com a senhora. Teríamos ainda mais 1 hora de programa aqui, se fôssemos abranger todos os assuntos. A nossa história já é grande. Foi muito interessante essa conversa e muito obrigado pela sua presença. E a você que está em casa também, nosso muito obrigado e até o próximo programa.